Bom dia a todos. A gente vai tratar hoje de um tema que é a família Enterobacteriaceae, que é um tema, como vocês vão ver ao longo da aula, bastante amplo, tá? E aí, até por conta disso, antes da gente entrar propriamente na aula, eu vou fazer um pequeno comentário, né, sobre a família Enterobacteriaceae. Dar uma aula como essa é mais ou menos como colocar uma tanga num elefante, né? A gente vai ver que essa família ela tem dezenas de gêneros, cada gênero com dezenas de espécies, e é claro que a gente, mesmo selecionando, fica um volume de informação muito grande. E à medida que a ciência avançou ao longo dos últimos anos, esse volume só aumenta. Então, é um grande desafio dar uma aula como essa, tá? E até por conta disso, eu vou aproveitar e lembrar como é que a gente dava aula antigamente, muito antigamente, em que a gente não tinha muito acesso à informação, então as informações estavam quase que exclusivamente em biblioteca, em livro, e não existia tanta informação assim sobre os micro-organismos. Então, aquele modelo que hoje está ultrapassado de aula, em que a gente tem aqui um professor como uma jarra, com o conteúdo como leite e o aluno como um copo, esse era um antigo modelo em que o professor dava aula e o dar aula era despejar conteúdo em cima do aluno, né? Isso funcionou por algum tempo, mas é evidente que quando esse volume de informação cresceu demais, a gente passa a ter um problema, né? Um problema de sobrecarga de informação. Então, a ideia de uma aula, ela mudou bastante. E por isso, a gente, quando vai dar aula, a gente não pensa simplesmente em dar tudo o que é necessário, mas dar o suficiente para que vocês estejam instrumentalizados para conseguir se localizar no mundo e para buscar mais informação quando isso for preciso. Então, vocês vão ver que ao longo dessa aula aqui, eu vou falar muita coisa, mas eu vou deixar de falar de muito mais coisa, porque não é possível abordar tudo. Mas eu acho que se vocês tiverem esses pequenos pontos essenciais, vocês conseguem se localizar e quando vocês forem ter outras disciplinas ao longo do curso e vocês ouvirem algumas coisas, vocês vão ter noção do que se trata e vão poder buscar isso de forma bastante eficiente. Então essa é a ideia geral que vai ficar aqui na aula. E aí a gente parte para o roteiro, que é algo que me foi pedido para colocar como um facilitador para a gente fazer um percurso ao longo da aula, e eu criei esse roteiro aqui. Então tem 7 tópicos, né? Primeiro, por que a gente está estudando essa família? Eu acho que é sempre importante falar isso em qualquer aula, né? Para que a gente está estudando isso? Segundo, eu vou dar uma visão panorâmica da família. Isso aqui é bastante rápido, né? Vou traçar as características que definem os membros dessa família. Então, evidentemente, por que eles estão nessa família. Um tópico que é importante para as enterobactérias é a estrutura antigênica. Então, a gente tem ele aqui como um destaque. Vocês vão entender por quê quando ele chegar. O tópico 5 é um volume bastante grande em que eu vou apresentar alguns gêneros para vocês. Então, grande parte da aula se refere a esse tópico 5. Vou falar de forma bem breve sobre resistência às drogas, que no caso das enterobactérias é bem importante. E por fim, eu vou fazer um geralzão de diagnóstico. Então é isso, nós vamos percorrer esses 7 tópicos aqui. Eu vou colocar aqui na parte de cima o título desses tópicos para que vocês se localizem à medida que a aula for evoluindo. E a gente começa sobre o porquê estudar essa família aí, família Enterobacteriaceae. Primeira coisa, eles são grandes causadores de infecções urinárias. Provavelmente são os maiores causadores de infecção urinária que a gente tem. Tá? Então, esse já é uma grande importância dos agentes dessa família. Segundo, eles são grandes causadores de gastroenterites, então diarreias e disenterias. Terceiro, eles estão muito associados com quadros de septicemias, né? Especialmente em pacientes hospitalizados. E, circunstancialmente, alguns conseguem causar pneumonias também em pacientes hospitalizados. E, por fim, dentro da família Enterobacteriaceae, eu tenho uma
categoria de micro-organismos que a gente chama de indicadores, indicadores de contaminação fecal. Então, essa é uma outra importância, é um pouco diferente das 4 anteriores. Tá? E até coloquei aqui uma notícia para ilustrar isso, né? Água no Rio de Janeiro, que estava com suspeita de ter problemas, mas eles não encontraram coliformes fecais, ainda bem, né? Que vejam a cor que a água estava, né? E aí a gente vai para a visão panorâmica da família, tá? Então, o que tem dentro dessa família? Apenas isto aqui, né? Mais de 40 gêneros. Isso aqui é algo bastante extenso, né? E obviamente a gente não vai ver tudo isso nesta aula, né? Ainda bem. O que a gente vai ver é isto aqui: gênero Enterobacter, Citrobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella e Yersinia. O que a gente vai tratar efetivamente aqui na aula é gênero Escherichia, gênero Klebsiella e gênero Salmonella. E aí eu já passo para o terceiro item, que são as características definidoras dos seus membros. Então, o que caracteriza o pessoal que está dentro dessa família aí? Obviamente é um grupo muito heterogêneo, tá? Eu tenho muito gênero, então o grupo por origem, muito heterogêneo. Eles são bastonetes gram-negativos, anaeróbios facultativos, não formam esporos, aliás, frequentemente muitas dessas bactérias são sensíveis no meio ambiente, e eles são catalase positivos e oxidase negativos. Aliado a isso, tem uma outra coisa que ajuda a definir as enterobactérias, que é o hábitat delas. O hábitat delas é o trato gastrointestinal do homem e dos animais, especialmente os intestinos. E é óbvio, se o hábitat é o intestino, e se eu tenho animais na natureza que defecam, eu vou encontrar essas bactérias também no solo, em água de rio, lago, em esgoto, etc. Então a gente considera que o hábitat dessas bactérias é amplamente disseminado, né? Porque eu encontro ela em muitos lugares. Outra coisa que ajuda a definir essa família é que eles têm uma estrutura antigênica muito complexa e eles fermentam diversos tipos de açúcares. E dentro da área médica é um dos principais grupos de patógenos que a gente conhece. Aqui é um slide mostrando uma coloração de gram, mostrando o bastonete gram negativo. Aqui a prova da catalase, né? Então elas são catalase positivo, lembrando que a catalase ela catalisa esta reação de peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, tá? Isso aqui é um escape de radical livre ali dentro de fagócitos. A prova da oxidase, né, que é negativa, então essa é a prova para enterobactérias. E por fim, lembrando o hábitat principal, né, embora não o único, das enterobactérias, que são os intestinos do homem e dos animais. E aí a gente passa para a estrutura antigênica, tá? E aqui eu vou fazer um parênteses. Por que a gente está vendo isso? No caso das enterobactérias, eu tenho lá diferentes gêneros e muitas espécies, mas o fato dessas bactérias serem amplamente disseminadas fez com que fosse necessário ter um nível maior de resolução na caracterização dessas bactérias. E isso para quê? Para a gente achar fontes de infecção. Se é uma bactéria que está em todo lugar e eu tenho um paciente que se infectou, eu preciso descobrir de onde veio essa infecção, mas eu encontro essa bactéria em tudo quanto é lugar. Então, só com gênero e espécie eu não consigo achar a fonte da infecção. Então, para isso, não só para isso, mas especialmente para isso, se pesquisou características de ajuste fino. E uma delas são as diferenças antigênicas. Então, eu tenho bactérias que têm um gênero, uma espécie, e dentro dessa espécie eu tenho diferentes sorotipos com base em diferenças antigênicas. Isso é extremamente importante para rastreamento epidemiológico. E os antígenos que são usados são especialmente estes três aqui. O antígeno H, que é um antígeno flagelar, né? O antígeno O, que é o antígeno do LPS, que é o lipopolissacáride, que a gente encontra em bactéria gram-negativa, e o antígeno K, que é o antígeno da cápsula. Esses são os três antígenos que são usados
basicamente para fazer essa sorotipagem. Existem ainda alguns antígenos de colonização, mas os principais são esses aqui. Aqui é uma ilustração do antígeno flagelar, né? Então algumas dessas bactérias têm flagelos e a gente vai usar as pequenas diferenças antigênicas para fazer essa sorotipagem. O antígeno O, que é o LPS, e o antígeno K, que é a cápsula. Tá? E aqui um exemplo de como a gente usa isso. Né? Escherichia coli O55K5H21. O que quer dizer isso aqui? Que esta Escherichia coli aqui é bem específica. Ela tem um antígeno de LPS, que é o 55, o capsular, que é o 5, e o flagelar, que é o 21, dentro de uma grande diversidade de antígenos nesses antígenos aí, tá? Então, várias dessas bactérias, elas recebem, além do nome e sobrenome, que é o gênero e a espécie, elas recebem essas siglas aqui para identificar qual é o sorotipo que eu estou falando, qual é a cepa que eu estou tratando. E se vocês repararem, este tópico aqui, estrutura antigênica, em que a gente falou de flagelo, LPS e cápsula como um rastreador epidemiológico, são também fatores de virulência. Então, simultaneamente, isso aí ajuda a bactéria a produzir a doença. Não são só esses os fatores de virulência das enterobactérias, eu tenho outras coisas. Então, eu tenho toxinas, eu tenho fímbrias, eu tenho parasitismo intracelular, eu tenho sistemas secretórios variados e eu tenho sideróforos que ajudam essas bactérias a causar lesão tecidual, escapar da resposta e se disseminar pelo corpo. Tá? Aí, em cada gênero, eu faço às vezes um ou outro comentário de acréscimo, mas esse aqui é um geral sobre fatores de virulência de enterobactéria. E aí, finalmente, a gente parte para gênero por gênero. Vamos começar pelo gênero Escherichia, que é a bactéria mais estudada do mundo. Tá? A gente tem muitos e muitos e muitos trabalhos já há várias décadas sobre Escherichia coli. Por isso, o grau de detalhamento nesse gênero ele é enorme. Tá? E aqui eu coloquei alguns tópicos. A principal espécie que nos interessa é a Escherichia coli. Tá? Ela é um habitante normal de microbiota intestinal. É o principal agente de infecções urinárias. Olha esse número aqui, 90%. Então, afora ela, eu tenho alguns outros agentes que vão responder por 10% das infecções urinárias. É um agente de diarreias e de disenterias. Lembrando que diarreia são fezes líquidas e disenteria são fezes líquidas com sangue e com debris celulares. É um causador de septicemias e também de meningites em crianças. E aqui é uma tabelinha mostrando o que a gente chama na microbiologia de patotipos da Escherichia coli, tá? Porque são tipos de E. coli que causam quadros bastante característicos e que permitiram que a gente classificasse a E. coli. Todos eles aqui, eles terminam em EC, que é a sigla para Escherichia coli, e eles costumam começar com duas letras que são uma abreviatura da caracterização. Então eu tenho EPEC aqui, que é enteropatogênica, ETEC, enterotoxigênica, EEC, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteroagregativa e assim por diante. Tá? E aí cada uma tem algumas características. A EPEC está muito relacionada a diarreias em crianças, a ETEC causa um quadro que a gente chama de diarreia do viajante e ela pode causar quadros de diarreia extremamente graves, porque a pessoa pode desidratar muito rápido e ter um problema cardiovascular. Eu tenho a EEC, que é a enterohemorrágica. Essa aqui é uma das mais virulentas que a gente tem. Ela ficou famosa por estar associada com surtos em redes de fast food e também num surto que entrou para a história como o maior surto, o mais letal surto de infecção por E. coli, que foi na Escócia, nos anos 2000, né, que matou 40, 50 pessoas. Tá? Ela produz uma toxina chamada verotoxina e ela dá uma colite hemorrágica que pode evoluir para uma síndrome hemolítico urêmica, com falência renal.
Tá? A cepa que ficou famosa é essa que está aqui, O157H7. Tá? Essa cepa ficou bastante famosa. Essa bactéria aqui ela é um habitante normal de microbiota intestinal de ruminantes, como por exemplo bovinos. Então, no processamento da carne bovina, eu posso ter contaminação da carne por esta bactéria e ela pode eventualmente chegar no consumidor final se ela não for adequadamente cozida, frita, assada, etc. Se ela não passar por um processo térmico adequado. Eu tenho a enteroinvasiva que causa uma disenteria semelhante à Shigella. Tá? A enteroagregativa provoca quadros de diarreias crônicas. Né? Essa aqui fugiu um pouquinho da sigla, né, DAEC, né, que é adesividade difusa, né, ela está especialmente relacionada a infecções urinárias, tá? E eu tenho essa invasiva aderente que também não causa diarreias, tá? E que parece estar associada com a doença de Crohn. Então reparem, né, o fato dela ser a bactéria mais estudada do mundo redundou num grau de caracterização extremamente minucioso sobre os tipos de E. coli que causam doenças. Aqui é uma E. coli com as suas fímbrias em volta, né, que são esses pelinhos. Aqui um esqueminha mostrando a função das fímbrias para adesão, que a gente já viu em aulas anteriores, de fator de virulência. E aqui uma foto das E. colis num epitélio intestinal. E aqui um detalhe sobre a questão dos coliformes totais e fecais que estão associados à E. coli. A gente tem essa categorização de coliforme total para um grupo bem específico de bactérias que consegue fermentar lactose a 35, 37 graus em 48 horas com produção de gás. Quem se encaixa nessa descrição? Estes 4 gêneros aqui. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter. Tá? Então, os coliformes totais são usados como indicadores de contaminação fecal. Porém, tem uma crítica para essa classificação. Qual que é? Este gênero Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter, o que se diz é que eles podem habitar e se multiplicar no ambiente. Então, não necessariamente eu posso dizer que estas bactérias estando presentes há contaminação fecal. Já no caso da Escherichia coli, como ela é uma bactéria muito frágil e ela aparentemente não se multiplica muito no meio ambiente, se considera que o hábitat dela primordial é o intestino. Então, quando eu encontro E. coli em qualquer local, é porque aquele local teve contato com fezes. Isso aqui também é meio cercado de polêmica, mas é um raciocínio que foi feito e a gente utiliza isso na formulação do que a gente chama coliformes fecais, que são aquelas bactérias que fermentam lactose nesta temperatura de 45, 47 graus, com produção de gás em 48 horas. Quem que consegue fazer isso? Somente a Escherichia coli. Então a E. coli seria o melhor indicador de contaminação fecal que a gente tem. O gênero Salmonella, que causa as famosas salmoneloses, tá? É uma bactéria que tem uma classificação extremamente confusa, tá? Por quê? Em termos de homologia de DNA, eu só tenho 2 espécies, a entérica e a bongori, né? Mas eu tenho muitos sorotipos, centenas e centenas de sorotipos que os autores tratam como se fossem espécies. E é essa a classificação que eu vou adotar aqui para estar em consonância com os livros-texto, tá? O reservatório da salmonela, assim como outras enterobactérias, também é o trato gastrointestinal, só que destaque especialmente as aves. Tá? Então a gente vai ter uma associação dela óbvia com carne de frango e ovos. Elas têm um sistema de virulência para resistir ao pH do estômago, tá? Graças à resposta de tolerância ao ácido, como a gente chama. Tá? E eu coloquei aqui algumas espécies. A Salmonella typhi, que é a mais importante, que causa o quadro mais grave, ela tem uma dose infectante muito baixa, da ordem de 100 mil células. Isso é bastante baixo em termos de dose infectante. Tem bactérias que precisam de 1 milhão a 100 milhões de bactérias para conseguir infectar um hospedeiro. Eu tenho a Salmonella paratyphi, que causa febre paratifoide.
Tá? A Salmonella typhimurium, que é a mais comum causadora de gastroenterite, né? Mas é bem autolimitante. A Salmonella enteritidis, que está relacionada com o ovo, e a cólera suis, que na verdade é de suíno, mas que eventualmente ela tropeça na gente e causa doença no ser humano, e aí o quadro é bastante mais grave. Aqui alguns detalhes da relação dela com os alimentos, porque basicamente a infecção vai ser via oral fecal, né? Ela tem uma resistência aumentada ao calor quando eu tenho pouca água, atividade de água baixa e presença de açúcar, sacarose. É o caso, por exemplo, de ovos desidratados, tá? Alimentos que têm muita gordura ajudam a salmonela a se proteger da acidez gástrica. E aqui eu faço até um parênteses. As pessoas que tomam inibidores de bomba de próton para tratar gastrite e refluxo são um potencial aí suscetível. Por quê? Porque uma das defesas que a gente tem é a acidez estomacal. Essa bactéria já tem um sistema para enfrentar essa acidez, mas na ausência de pH ácido, ela, mesmo em doses muito baixas, consegue causar infecção. Então a gente tem bastante associação, e aí não é só com a salmonela, é com muitos outros agentes de gastroenterites, entre o uso de inibidores de bomba de próton e um nível aumentado de infecções gastrointestinais. E eu reforcei aqui as fontes de infecção. Aves, ovos, tá? Laticínios também podem conter, e qualquer tipo de alimento que foi preparado em superfícies contaminadas em que você tem contaminação cruzada de alimentos crus e cozidos, né? Eu destaquei aqui os ovos, que sofrem a contaminação na galinha por via vertical ou horizontal. Então, por via vertical, o ovo ele é formado com a salmonela lá dentro, e pela via horizontal, a salmonela contamina a casca e consegue penetrar no ovo. A gente estima que 1 em cada 100 ovos tem salmonela, ou seja, comer ovo cru não é uma boa ideia, porque você tem 1% de chance de pegar uma salmonelose. Tá? E a contaminação cruzada de alimentos crus e cozidos, eu fiz a questão de dar um destaque aqui pelo seguinte: o médico não é simplesmente uma pessoa que vai tratar uma doença, ele é também um profissional que vai ajudar a educar em saúde. Então é preciso que o médico tenha noção de algumas informações para poder orientar os pacientes. E por isso que eu fiz questão de colocar isso. A contaminação cruzada que acontece com carne de frango envolve, por exemplo, o uso de facas que são usadas para cortar a carne crua, e a mesma faca é usada para cortar a carne cozida. Então aí eu tenho a passagem da salmonela que estava na carne de frango crua para uma carne que foi cozida, e aí essa carne não vai ser reaquecida, mas ela fica com a bactéria, que pode até crescer ali e infectar uma pessoa. Tá? Este tipo de coisa foi o que aconteceu no surto da Escócia, mas aí relacionado à Escherichia coli, aquela H7O157, tá? Mas o princípio é exatamente o mesmo, então eu uso a mesma faca para cortar carne crua e carne cozida, né? Reparem, um simples hábito de usar uma faca para cada coisa ou higienizar a faca teria evitado 40, 50 mortes pela E. coli H7O157. Aqui no caso da salmonela acontece a mesma coisa. Eu tenho a carne de frango como grande fonte aqui. E de forma muito semelhante, eu tenho a questão de lavar carne de frango. Talvez vocês já devam ter ouvido falar que não se deve lavar a carne de frango. Por que se diz isso? Pelo seguinte: na verdade, a carne de frango ela vem com salmonela, ela tem uma certa contaminação de salmonela. Se você lava na pia a carne de frango e existem alimentos ao lado que vão ser consumidos in natura, do jeito que eles estão, sem aquecimento, você corre o risco de respingar água com salmonela nos outros alimentos, que depois você vai ingerir. É claro que se a gente tiver consciência disso, né, você simplesmente lava a carne de frango, desinfeta a pia e não coloca nada ali que possa ser contaminado. Mas, como medida geral para a população, o que se sugere é que não se lave a carne de frango para evitar esse tipo de coisa.
Então, isso aí também é uma espécie de contaminação cruzada. E aqui no caso da salmonela, eu tenho 4 formas clínicas. Eu tenho as gastroenterites, que é a forma mais comum de todas. Eu tenho um período de incubação que vai de 6 a 48 horas, mas costuma ser de 24 horas. Tá? Os sinais clínicos são febre, dor de cabeça, náusea, vômito, não tem sangue, é uma diarreia comum, né? E o principal agente dessas gastroenterites são a Salmonella typhimurium, tá? Esse tipo de quadro ele regride espontaneamente. Então, sem a gente fazer nada, a tendência é, após alguns dias, 3, 4, 5, até 7 dias, essa gastroenterite se curar sozinha. Eu tenho os quadros de septicemia, né? Septicemia é generalização de processo infeccioso, é um quadro mais sério. Qualquer salmonela pode causar esse tipo de quadro, mas as principais que a gente tem são a Salmonella typhi, a Paratyphi e a Cholera suis. A Salmonella typhi a gente vai falar depois na febre tifoide. Tá? Aqui no caso da Salmonella typhi e Cholera suis, eu tenho um período de incubação bastante longo. Tá? Os quadros da Paratyphi, em especial, eles são bem mais brandos que a febre tifoide, e eu vou ter febre, vômito, diarreia e o quadro da septicemia em si. No caso da febre tifoide, que é a doença mais importante pela gravidade dela, eu vou ter a Salmonella typhi, né, que é uma bactéria que consegue atravessar a parede intestinal, infectar os macrófagos, se espalhar pelo corpo, e ela volta para a vesícula biliar e tem uma reinfecção, vamos dizer assim, porque ela cai novamente, vai cair na luz intestinal. Tá? São quadros bastante mais sérios, bastante mais graves. Então, eu tenho febre, dor de cabeça, mialgia, anorexia, mal-estar. Tá? O período de incubação vai de 1 a 8 semanas. E uma parte das pessoas que se cura acaba se tornando um portador crônico, né? Ou seja, vai disseminar essa bactéria para o meio ambiente. Se ele for um manipulador de alimentos sem higiene, vai fazer estrago. Isto não é incomum. E por fim, eu tenho o quadro que é a colonização assintomática, que eu falei anteriormente aí. Então, uma pequena parcela da população tem Salmonella typhi ou Salmonella Paratyphi, meio que habitando a microbiota intestinal sem causar doença. E aí vai acabar sendo um disseminador desses agentes. Aqui é um slide mostrando a Salmonella com os flagelos que estão aqui, e eu tenho aqui as fímbrias em volta dela, que são esses pelos mais curtos. Aqui ela está sofrendo uma fissão binária. E aqui eu resolvi falar especificamente de um fator de virulência, até porque ele vai servir para as outras enterobactérias que a salmonela tem, que ajuda ela a penetrar no hospedeiro. Né? Eu desenhei aqui uma célula M, que é aquela célula de epitélio intestinal, que acaba colocando para dentro antígenos para serem processados ali pelas células da submucosa. E as salmonelas, elas têm um sistema que é chamado sistema de secreção tipo 1, que é como se fosse uma seringa, vamos dizer assim. É uma seringa que vai injetar dentro dessa célula M uma série de proteínas que vão rearranjar o citoesqueleto celular. E esse rearranjo vai fazer essa célula M engolfar a bactéria para dentro. Ou seja, a bactéria induz a célula a colocar ela para dentro. É mais ou menos como alguém que vai na porta de uma casa, toca a campainha, conta uma história triste, pede um copo d'água, entra e aí depois dentro de casa vai fazer um assalto. Né? Então a salmonela ela tem esse jeito engenhoso de penetrar pelas células do hospedeiro para conseguir penetrar no corpo. Aqui é uma imagem bem bonita mostrando justamente esse engolfamento aqui, ó, que está ocorrendo. Eu tenho aqui as salmonelas. Reparem que eu tenho uma perda aqui da estrutura da célula e aqui um engolfamento pela membrana da célula que estava aqui embaixo, no epitélio intestinal. Então, é uma imagem bastante bonita essa. Esse sistema secretório ele não existe só em salmonela. Aqui é um meio que a gente usa para salmonela que chama Agar Salmonella Shigella, né? Difícil de lembrar,
ou agar-SS. Ele é um meio seletivo, porque ele impede o crescimento de gram-positivo e de outras enterobactérias, e ele também é um meio diferencial, porque ele vai detectar o sulfeto de hidrogênio. Ele tem alguns componentes aqui, né, que vão ajudar na detecção do sulfeto de hidrogênio, e as colônias vão ficar com esse aspecto preto aqui, ó. O gênero Klebsiella, ele tem estas espécies aqui, a Klebsiella pneumoniae, Oxytoque granulomatis. A pneumonia é a espécie tipo do gênero. A Klebsiella granulomatis, ela está ligada a doenças sexualmente transmissíveis, ela causa o granuloma inguinal, né, que é também chamado de donovanose, né, por causa do antigo nome dessa bactéria. Tá? E aqui eu coloquei um exemplo da lesão e um fagócito aqui parasitado, o qual foi feito a coloração de guinça, e a gente consegue ver os corpos de Donovan, que são característicos do granuloma inguinal. As outras espécies estão associadas com pneumonias, infecções urinárias e, eventualmente, infecções de feridas. Eu vou me centrar na Klebsiella pneumoniae, que é a mais importante. São bactérias capsuladas, hábita trato gastrointestinal e, olhem que diferente, trato respiratório. Então, eu tenho uma enterobactéria que pode estar normalmente no trato respiratório. Isso é um diferencial em relação às outras enterobactérias. É uma bactéria tipicamente oportunista, não está associada com diarreias. Isso aqui é bastante interessante, ó. Não está associada com diarreias. E eu tenho dois pontos aqui de destaque. Um deles é linhagem multiresistente. Foram descobertas linhagens de Klebsiella com genes, com enzimas de carbepenase que inativam várias drogas que a gente utiliza para tratamento. Elas ficaram famosas como KPC. Né? KPC foi usado para designar alguns genes de resistência e vulgarmente na imprensa foi usado para chamar a bactéria. Né? Então, essas linhagens multiresistentes são um grande problema. Por quê? A Klebsiella não produz doença em paciente imunocompetente, mas em hospitalizados sim. E ela produz quadros de pneumonia. Se eu tiver um paciente hospitalizado com uma pneumonia por Klebsiella e ela for multiresistente, eu tenho um baita de um problema. Por quê? Porque o paciente está debilitado e eu não consigo achar droga para tratar. Então, quando começaram a ocorrer esses surtos de Klebsiella pneumoniae multiresistente aqui, o que aconteceu? Isso foi um Deus nos acuda. Diversas UTIs tiveram que ser fechadas aqui no Brasil para desinfecção, para esterilização dos equipamentos. Por quê? Isso é um perigo muito grande. Então, essa bactéria acabou ficando famosa por conta dessas linhagens multiresistentes que apareceram. E, além disso, né, não há nada tão ruim que não possa piorar, apareceram linhagens que são chamadas de hipervirulentas. Estas linhagens aqui são realmente virulentas para imunocompetentes, mas não são multiresistentes. Então, a gente tem uma ideia, e depois a gente pode discutir isso na aula síncrona, de que nós podemos ainda vir a ter o pior dos mundos, né? Se eu tiver uma recombinação genética de linhagens multiresistentes com as linhagens hipervirulentas, eu posso criar uma bactéria que vai fazer muito estrago. Aqui é uma imagem de Klebsiella, bastonete gram-negativo, com 2 fagócitos. Aqui é um exemplo, a imagem de cápsula de Klebsiella. E aqui é a colônia dela. Tá? Ela tem uma colônia mucoide, como qualquer bactéria com cápsula teria. E aqui é só um exemplo de várias notícias que saíram na imprensa ao longo do tempo falando sobre essa superbactéria que seria a Klebsiella pneumoniae multiresistente, o pessoal chama de KPC. Então, ó, superbactéria é alerta para hospitais, diz infectologista, matéria de 2010. Esta matéria aqui do Jornal de Brasília, ó, morte por KPC fecha UTI no Mato Grosso. Superbactéria KPC faz 122 vítimas em hospitais na Paraíba em 2015. Tá? E aqui também falando novamente da Klebsiella na Espanha.
E aqui um artigo falando da linhagem hipervirulenta, que também é chamada de hipermucoviscosa, tá? Klebsiella pneumoniae, né? E a gente muda agora de tópico, passa para resistência às drogas. Esse grupo das enterobactérias, eu tenho um problema sério de recombinação genética, porque elas conseguem fazer recombinação genética via conjugação, transferindo plasmídios de resistência às drogas e também de fatores de virulência. E eu tenho transferência dentro da mesma espécie e entre gêneros também. Então, esse aqui é um destaque que eu dou, que torna as coisas mais problemáticas para a gente. Tá? Esse aqui é um slide mostrando as 11 bactérias com maiores problemas de resistência no mundo. Né? Se a gente for olhar essa tabela, 3 delas, 3 de 11, são enterobactérias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Enterobacter. E aqui um antibiograma para lembrar que quando eu tenho suspeita de algumas dessas bactérias que têm histórico de problemas de resistência, necessariamente eu tenho que fazer antibiograma. E por fim, o último tópico, né? Diagnóstico das enterobactérias. Né? Como é que a gente faz o diagnóstico desses agentes? Né? O diagnóstico passa por microbiologia clássica, a sorotipagem, eventualmente imunodiagnóstico e eventualmente biologia molecular. A microbiologia clássica, como a gente já viu, ela segue essa sequência: exame direto, semeadura, isolamento e identificação. É evidente que, de acordo com o tipo de material clínico, eu tenho diferenças. Uma infecção urinária, o exame direto faz todo sentido. Por quê? Porque na urina, teoricamente, eu não devo ter nada. Se tem alguma bactéria ali, é porque ela está causando alguma infecção. Então, é muito fácil eu identificar ali a morfologia, o comportamento tintorial dela. Mas no caso de fezes, é quase impossível. As fezes, eu tenho muita bactéria. Então, fazer um exame direto de fezes não me ajuda muito. Então, esse sistema aqui, esse esquema, ele é muito geral, mas ele vai variar de acordo com as circunstâncias. Tá? Então, ele segue exame direto, semeadura, isolamento e a identificação da bactéria. O exame direto, né? A gente vai fazer a coloração de Gram para verificar se é um bastonete Gram negativo, se ele tem algum arranjo especial ou alguma característica especial. Isso diz para a gente que é enterobactéria? Não. Por quê? Porque existem muitos outros bastonetes Gram negativos. Então, o exame direto ele começa a filtrar, mas ele não ajuda muito. O que vai ajudar mais a gente é a continuidade desse processo com a semeadura e o isolamento das amostras. E aí eu vou utilizar frequentemente agar, meios de cultura seletivos. Por quê? Em muitos casos, como por exemplo no caso de fezes, eu tenho uma mistura de bactéria muito grande. Então, se eu não usar um meio seletivo, eu não consigo isolar o agente etiológico. O meio mais usado no caso de enterobactérias é o agar McConkey. Ele é um meio especial porque ele é seletivo, então ele tem sais biliares e cristal violeta que impede gram positivo. Então reparem, eu tenho que usar esse meio quando a minha suspeita é por gram negativo. Senão eu vou deixar um gram positivo que eventualmente está causando a doença, não vai conseguir crescer, eu não vou fazer o diagnóstico. Então ele tem que ser usado com critério. Tá? Então ele é seletivo e ao mesmo tempo ele é diferencial. Por quê? Porque ele vai me distinguir as bactérias que fermentam a lactose. Tá? As bactérias que fermentam a lactose ficam com essa cor de rosa e as bactérias que não fermentam a lactose ficam com essa cor comum aqui, creme, de colônias genéricas de bactéria. Então ele é distintivo também para nós. Diferencial. E a identificação final passa pelas provas bioquímicas, ou que a gente chama de bioquimismo bacteriano. Bom, bioquimismo bacteriano é um pesadelo. E como eu não quero aterrorizar vocês, a gente vai usar um único exemplo aqui para falar de bioquimismo bacteriano de enterobactérias. Tá? Nós vamos usar o meio TSI, que é a sigla para Triple Sugar Iron. É um meio que usa 3 açúcares, glicose, sacarose e lactose,
usa um indicador de pH, que é o vermelho de fenol, e o sulfato ferroso de amônio, tá? Que é usado para detecção de sulfeto de hidrogênio. Então, esses são os componentes desse meio TSI. E aqui em cima tem um descritivo de como a gente interpreta. Não vou entrar nesse tipo de detalhamento. Por quê? Porque não é o objetivo da aula a gente ficar especialista em interpretação do meio TSI. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês verem. A Escherichia coli, que é uma bactéria extremamente importante para nós, o que ela faz com esse meio? Ela usa todos os açúcares, tanto com oxigênio quanto sem. Então ela acidifica o meio inteiro e ainda ela produz gás aqui, ó. Tá? Então o meio fica todo amarelo com bolhas de gás. Essa é a característica da E. coli. Já outra bactéria, como por exemplo a Salmonella typhi, que é outra bactéria extremamente importante pelo quadro grave que ela causa, eu não tenho acidificação da superfície, ela só acidifica a base e ela produz o sulfeto de hidrogênio, que reage e fica preto aqui no fundo. Essa é a característica da Salmonella typhi. E eu tenho a Shigella zonei, que é um outro agente que não produz sulfeto de hidrogênio, mas consegue acidificar a base, mas não acidifica a superfície. Então, esse aqui é só exemplo de como a gente interpreta os diferentes crescimentos nesse meio de cultura. Essas provas bioquímicas elas foram simplificadas numa coisa que chama API-test, em que você tem uma régua, né, basicamente aqui, ó, uma régua com vários pocinhos com meios de cultura. Então você semeia a bactéria aqui em cada pocinho, incuba, depois você vai ter uma viragem de cor e você interpreta essa viragem de cor segundo um padrão. Tá? Isso aqui é mais prático, mas é um pouquinho instável e também é mais caro que os testes tradicionais. Eu tenho a sorotipagem, né? Lembrando que a sorotipagem não é propriamente um diagnóstico, ela é um acessório ao diagnóstico para me dar qual é a cepa. Então eu tenho a identificação bioquímica e depois eu faço a sorotipagem. Tá? E aí eu vou fazer a sorotipagem por uma prova de aglutinação ou soroaglutinação usando anticorpos específicos para aqueles diferentes antígenos de LPS, cápsula e flagelo. Posso fazer imunodiagnóstico? Posso, em algumas circunstâncias isso é necessário. E um dos imunodiagnósticos feitos com maior frequência é a imunofluorescência. Tá? Embora não seja o padrão ouro para nós, mas eventualmente ele é feito. E eu tenho a biologia molecular por PCR, que está sendo feita, está entrando aí para o diagnóstico das doenças microbianas cada vez mais, mas é uma técnica mais cara do que as outras. E o PCR, ele não te dá a sorotipagem, que é algo importante no caso do rastreamento epidemiológico. Então é importante lembrar que o PCR, embora ele pareça ser milagroso, né, ele é altamente sensível, altamente específico, relativamente simples de se fazer, mas ele não traz todas as informações que outras técnicas trazem, como é o caso da sorotipagem. Com isso, pessoal, a gente encerra aqui a aula das enterobactérias, tem uma testagem e na aula síncrona nós vamos fazer uma experiência com uma estratégia nova, tá ok? Então, por hoje é só.